Oi pessoal, estamos aqui hoje com o Yuri, tá aqui na minha casa. A gente montou esse espaço aqui para fazer essa entrevista. Fazia tempo que já tinha para marcar, né, Yuri? E aí deu certo agora dessa vez, tem várias perguntas e o nosso foco principal vai ser sobre política. Mas antes disso, bora conhecer um pouco o Yuri. Eu conheci o Yuri na igreja, lá em Peixe, a gente participava do grupo de oração. E aí também a gente estava na mesma escola, que é o Colégio Estadual do Alamo, mas nosso contato maior assim era na igreja. E aí foi disso que eu conheci ele. Mas enfim, vamos lá. Yuri, seu nome completo? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Como você disse, é um convite aí que a gente vem trabalhando há um certo tempo, e isso eu até falei com você um dia, com o Bruno, que é um tipo de ação que eu admiro muito, né? Vindo de jovens, porque é quem tá para resolver as coisas, né? As problemáticas aí presentes e futuras. Eu sou o Yuri Nogueira de Castro, eu sou formado em Direito aqui pela Universidade Gurupi, a Unirg. Eu trabalho no ramo, né? Trabalho no escritório junto com meu pai, que também é advogado. Tenho 23 anos de idade, sou natural aqui de Gurupi, mas me mudei muito jovem, muito novo para a cidade de Peixe e residi lá. Passei um tempo aqui durante a faculdade, mas a vida inteira lá mesmo. Que bom. Vamos então começar a perguntar sobre essa influência de fazer direito. Quem te influenciou? O que te influenciou a cursar direito? Obviamente tem a questão familiar, né? Por ter o pai advogado, trabalhar desde muito novo com ele no escritório, desde os 14 anos, você convive com aquilo durante o dia e você vai, né, automaticamente você vai se encaminhando para aquilo. A maior referência foi ele mesmo. Foi ele mesmo. A família tem bastante diversidade nessa questão de profissão, mas o papel principal foi dele mesmo. Assim, ontem, antes de montar as perguntas, eu abri teu Facebook e foi lá tuas postagens para meio que conhecer um pouco do que você posta. Eu percebo que você posta muito sobre política, a gente comenta muito. E aí eu queria saber o que te levou a se interessar pelos assuntos da política. Porque hoje tem uma grande questão que as pessoas não gostam de política, não gostam de discutir, nem posta, às vezes para não gerar discussão, para não gerar inimizade. Mas o que te interessou a política, os assuntos políticos, assim? Foi a partir do curso de Direito ou você antes já tinha uma influência familiar ou por ter alguém que já estava nesse meio? Questão de influência familiar mesmo. Meu pai ele foi candidato a vice-prefeito, se eu não me engano, em 96, lá em Peixe. E desde que eu me entendo por gente, é no meio da política mesmo, é uma coisa que eu gosto. A questão do direito, ela aprofunda, te dá mais um conhecimento técnico, mas até por crescer mesmo em Peixe, que é uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, não tem como não se envolver, né, nessa questão da política. Então, eu desde muito novo tive muito gosto e acho que a política é uma coisa que tem que ser discutida, assim, porque hoje você mudar as coisas sem ser pela política é muito difícil. Sim. Então, a política bem feita, né? Não a politicagem, essa que a gente vê todos os dias, mas a política mesmo, a política pública em relação à saúde, essas coisas. Então eu acho que tem que ser discutido, por mais que, como você falou, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas evitam, né? Mas o que falta mesmo é a discussão da política com inteligência. Sim, com certeza. E agora a gente vai tratar da política a nível nacional. A gente tem aí um governo, que eu não sei nem se eu posso chamar de governo, na verdade está mais para um desgoverno. E na sua visão, assim, qual é a sua avaliação desse primeiro ano até o presente momento desse governo? Foi até uma pergunta também do nosso seguidor Bruno, que é um colega lá de Lagoa da Confusão, que também fez direito, mandou essa pergunta da sua avaliação desse primeiro ano, a sua visão de governo Bolsonaro. A minha visão de governo Bolsonaro, na minha visão, ela é péssima. Ela é péssima e é uma coisa que eu já imaginava, né, que poderia acontecer, porque ele não iludiu ninguém, né? Se você for parar para analisar, tá só cumprindo pré-campanha dele, campanha, é um cara extremamente despreparado, um cara sem respeito com o próximo, e
Eu não conseguia imaginar algo diferente disso. Eu vejo muita gente falando assim, mas você tem que torcer para dar certo. Se você pega um cavalo e colocar ele para dirigir um avião, você torcer para dar certo não vai resolver. É até meio que sem senso, né? É sem senso. Você vê que é um cara que fugia dos debates, que sempre buscava resolver problemáticas assim tão sérias de forma tão tosca, né? Com respostas assim de goela, coisa de... Desrespeitosa. Desrespeitosa. Você nunca viu ele se aprofundar num assunto, por exemplo, quando ele era perguntado segurança pública, é bandido bom, é bandido morto. Fugia dos debates. Fugia dos debates, né? Então, assim, ele é um governo extremamente ruim, sabe? Não é diferente do que eu imaginei que seria. Né, um governo que está deixando muito a desejar. Com certeza. E muitas pessoas falam que votaram no Bolsonaro por falta de opção. Aí a gente vê lá a quantidade de candidatos que tinha, o currículo desses candidatos, aí você percebe que isso é uma história, né, gente? E também outro dado, que o Bolsonaro ele teve muito voto já no primeiro turno, que já demarcava ali que ele seria eleito. Sim. Então, o que você acha? Como explicar isso? Como explicar, entender esse fenômeno dessas pessoas que votaram, que falaram que não tinha opção, né? Será que houve alguma manipulação das pessoas, da opinião das pessoas? O que levou elas a votar no Bolsonaro, a escolher ele? Porque foi uma escolha. A gente tinha opção. Eram, salvo engano, 3 opções de candidatos em diversos campos. Você tinha candidato da extrema esquerda, você tinha candidato da extrema direita, centro-esquerda, centro-direita, você tinha. Eu acho que... Eu até acredito que a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram mal intencionadas. Eu quero acreditar nisso. Sim, eu acho que foi um fenômeno, que ele foi puxado por muita coisa. Você pode notar uma onda do antipetismo muito grande, sim, né? Com certeza. Porque, por exemplo, eu falei isso pra muita gente. Falei, vocês não querem votar no PT, por exemplo? Você é do campo da direita? Você tem o Álvaro Dias, que era do campo da direita. Você tinha o Amoedo, que era do campo da direita. Então, assim, a pessoa falar, eu não tinha opção. Você tinha opção. Tinha, e boas opções. Muitas boas opções. Em ambos os lados. Sim. Né? Antes que fique parecendo que a gente jogue só... Não. Em ambos os lados, tanto na direita quanto na esquerda, você tinha bons nomes que poderiam mudar o cenário. Eu acho que essa escolha, ela igual eu tô falando, eu acho que a grande maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro não foram nem mal intencionadas. Eu acho que teve muita gente boa que votou no Bolsonaro, e inclusive essas pessoas são as que estão vendo que votaram errado. Sim. Sabe, que não é aquele pessoal extremista, que não é aquele pessoal... Ele votou porque viu nele ali uma forma de mudança, né, radical do que vinha há um tempo com o PT. Né, eu acho que isso, somado à questão de fake news, por exemplo, que essa eleição foi uma coisa terrível. A gente viu coisa assim que... muito absurda, e não tinha nenhum mecanismo para barrar essas pessoas. Não tinha, era nem legal. O TSE ficou praticamente neutro diante da situação, parado, tipo omisso, porque a própria legislação não estava preparada, né? Ninguém esperava. Você vê, por exemplo, o Bolsonaro, ele se prestou ao papel de ir na bancada do Jornal Nacional, que é o jornal que mais entra na casa da população, e uma cartilha de kit gay falando que era o kit gay, que o MEC ia distribuir aquilo, e aí você pega isso somado à falta de informação das pessoas, a pessoa vê aquilo, ela acredita, fala, o cara foi no Jornal Nacional, ao lado do William Bonner, e apresentou uma cartilha. E isso é muito culpa da própria Globo, por exemplo, porque como que um cara vai no candidato se preza um papel desse, de apresentar uma cartilha dessa, e a emissora não se propõe a estudar aquilo e no outro dia desmentir. Sim. Sabe? Então aquilo ficou. E aí as pessoas... E foi um verdadeiro terrorismo, né? Eu vi aquele episódio como um terrorismo. Sim, foi uma coisa... O livro lá e aquela coisa toda. Isso é muito triste, porque você vê que numa situação dessa, quem tinha uma esperança de que se revertesse,
acabou perdendo, porque infelizmente muita gente fica na indecisão, e aí pela onda também, né? Justamente, você tocou no ponto certo. Tinha muita gente que estava indecisa. Tinha muita gente que eu não vou votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro é um extremo, eu não vou de PT porque o PT é outro extremo. Só que a onda bolsonarista, ela foi uma coisa que eu não tinha visto ainda. Sim. Eu não tinha acompanhado nesses anos que eu acompanho política. A forma deles de atacar, o bolsonarismo, ele revelou um lado perigoso da nossa sociedade. Sim. Ele revelou um lado que até então a gente não tinha assim tanta habitualidade em ver. Você vê gente agredir um homossexual assim à luz do dia. Não, gente... E tendo esse tipo de atitude resguardado pelo discurso do Bolsonaro. Né? Porque a pessoa ela vê o seu representante falar, legitimar esse tipo de coisa, a pessoa ela não vai ter pudor. Sim, né? Tem não. Se o maior representante a questão do homossexualismo no Brasil ela é muito forte, a gente já acompanhava, só que a gente via isso de uma forma mais retraída, né? Eram casos que a gente não via com tanta frequência igual passou a ver depois que o Bolsonaro tutelou isso. Ofender, né? virou tipo auge, ficou uma coisa comum. Antigamente a gente via na rua, você estava ao lado de uma pessoa que tinha a opção de ser homossexual, às vezes você via que uma pessoa tinha discriminação pela forma que ela olhava. Sim. Mas muitas vezes ficava naquilo. Não verbalizava, né? Hoje eles estão verbalizando, estão atacando. Quantos e quantos casos já não foram registrados ultimamente de agressão ao homossexual, de um casal estar na rua e os caras serem agredidos verbalmente e fisicamente também, que é uma coisa muito triste. É uma coisa perigosa isso pro Brasil. Muito. E uma questão importante sobre essa eleição é que foi o apoio em massa da classe... dos líderes religiosos, né, tanto igrejas católica como evangélica. Grandes líderes se posicionaram a favor do Bolsonaro em si. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: o que você acha do uso das religiões para apoiar alguém considerado tão preconceituoso e tão avesso do que Cristo pregava, né? Porque a gente vê, todos nós somos cristãos, mas a gente vê condutas assim totalmente fora, né, da linha cristã. Como explicar isso? Como entender isso? Como você vê essa onda assim? É uma questão muito que por parte do Bolsonaro, em se falando de estratégia política, foi muito inteligente. Foi muito inteligente porque a igreja evangélica, principalmente, que quem deu a maioria dos votos para ele, os líderes religiosos, eles têm uma influência altíssima. Verdade. Sobre os fiéis. O pastor falou, a água parou. É uma coisa... Então, assim, o Bolsonaro, se valendo disso, ele usou como seu discurso primordial Deus. Ele colocou Deus acima de tudo, né? Que era o discurso dele. Então, assim, ele carrega esse discurso para dentro da igreja. Na minha visão, eu acho que nada é de graça. Um apoio desse dos líderes religiosos custa alguma coisa, a gente já está acompanhando, subsídio para a igreja evangélica. Né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá, estava na estrada e assim, a gente sempre vai fazer entrevista, a gente lê muito porque passa muito rápido, né? Uma notícia muito dinâmica. Eu estava lendo o pastor R.R. Soares, estava lendo uma reportagem, ele deve milhões, né, em questão de imposto, por exemplo. Então você começa a associar isso, você se retira do campo político, do conflito polarizado da política, você se retira e olha de forma geral, você vê que o Bolsonaro ele foi para dentro da igreja evangélica de caso pensado. Sim, muito estratégico já. Porque, por exemplo, você é da igreja, você sabe, você chega a soar de forma hipócrita. Sim, com certeza. Um candidato que fala de Deus, mas discrimina o gay. Sim. Porque se eu tivesse um filho gay, e são palavras dele, se tivesse um filho gay eu preferia que ele morresse em um acidente. Sim. Né? Aí você vê um cara que discrimina negros,
que vira e fala que um quilombola não serve nem para reproduzir. Sim. Né? Você vê... E ontem ele lançou a dos indígenas. A dos indígenas, sim. Que os indígenas agora são quase humanos. Quase humanos, como se indígena não fosse humano. Como se fosse bicho. Sim, muito né? bicho. Aí você vê um candidato que vira e fala que teve 3 filhos e na 4ª deu uma fraquejada e vê uma mulher. Que mulher tem que receber menos que homem porque engravida. Sim, é um dos absurdos. Você aí associa isso a um cara que se diz tão religioso, um cara que vem de 3 casamentos. Então, assim, se você se retira dessa polarização e olha a figura do Bolsonaro, pega o que ele fala com o que ele vive de realidade, você vê que não choca, que não bate. Ele é um baita de um oportunista. Oportunista, ele foi para dentro da igreja, sabia, porque até então, o Bolsonaro, com seus 28 anos como deputado, de não fazer nada, a não ser gastar o dinheiro público. Sim, acho que tinha uns 2 ou 3 projetos aprovados. Ele foi um deputado fraquíssimo. Sim. Fraquíssimo. Ele se elegeu defendendo a bandeira dos militares. Né? Defendendo a pensão do militar. E quando a gente cita militar, nós não estamos falando do policial militar que sai na rua para tomar tiro. A gente está falando do militar do exército. Verdade. Que recebe uma pensão altíssima. Essa era a agenda que ele defendia. Ele associa isso e entra para dentro da igreja num momento que o país passa por uma crise social, uma crise econômica. Sim. Uma descrença na política. Uma descrença na política, porque a pessoa, o ser humano hoje, o brasileiro, ele passou a olhar a política como algo totalmente reprovável. Sim. Né? E não é assim que tem que ser. Eu acho que você tem que ter bons políticos, você tem que ter boas pessoas representando. Você não pode simplesmente colocar a política como se é tudo ruim porque um roubou, outro roubou. Não é assim. Tem o pessoal mesmo ruim, mas tem um lado bom da política, né? O lado de mudar. Né? Então, assim, o Bolsonaro ele entra para dentro da igreja evangélica, ele nota isso, né? Essa descrença popular. Né? Ele toca num ponto muito sensível que é a religião. Aí você imagina, você pega um pastor desse igual um Edir Macedo da vida, que é chefe de uma igreja enorme, que é a Igreja Universal. Internacional, né? Ele pega você, coloca em cima do palco e fala, esse é o candidato da igreja, 99% da igreja vai votar. Sim. Ele alia isso com o discurso de acabar com a corrupção, que estava tão em alta, de acabar com a criminalidade, ele montou sua base eleitoral. E outro fenômeno também é a demonização dos outros candidatos. Sim, né? Quem sim. era de outro partido era demonizado, era colocado ao escracho. Então, assim, algo muito absurdo. Você Muito demonizar absurdo. alguém por ser simplesmente um opositor, alguém que está defendendo outra corrente, outra bandeira diferente da sua, por ser de outro partido. É isso, faltou, por exemplo, e o Bolsonaro ele tinha noção disso. Porque, por exemplo, se ele desse para um debate, e o debate que eu falo não é o debate chucro, é o debate de ideias. Sim. Se ele desse para um debate com Ciro Gomes, com Haddad, com Amoedo, com Álvaro Dias, com Marina Silva, ele não daria conta. Não teria argumento, né? Ele não teria argumento, então ele perderia muito. muito voto ali, porque, igual eu te falei agora há pouco, tem muita gente que votou no Bolsonaro que é gente boa, que é gente que acompanha a ideia. Mas ele se retira do debate justamente por isso, porque ele sabia que na argumentação ele não teria como. Não tem projeto. Você pega o plano de governo do Bolsonaro que ele apresentou, é ridículo para um cara que se propõe a ser presidente da República. Num país imenso como é o nosso, tão diverso, né? Sim. Porque nós temos um país extremamente com diversidade imensa. Né? Você tem índio, você tem negro, você tem descendente de alemão, você tem descendente de italiano. Muitas culturas. Muitas culturas e você monta um plano de governo genérico, assim, é algo, sabe, é algo complicado. E ele se fez valer desse tipo de coisa, desses discursos, essas frases feitas, se aproveitou dessa questão da religião, né? Porque é um ponto
delicado. Como as pessoas não são muito de acompanhar, não são muito até de verificar. Eu tinha até colocado aqui sobre como não ser manipulado com fake news, porque o brasileiro, infelizmente, ainda não sabe usar as mídias, né, as redes sociais ao seu favor. Não sabe. Acaba caindo em qualquer postagem, às vezes viu uma foto, já não vai na fonte pesquisar se aquilo é real. A pessoa, e às vezes o que ele utiliza também? Pega, por exemplo, uma pessoa de referência, um pastor, uma pessoa renomada, mandou uma fake news no grupo da igreja, por exemplo. Quem é que vai contestar o pastor? Quem é que vai dizer que ele está mentindo? Vai simplesmente compartilhar, vai disseminar aquilo. Compartilhar e aquilo vira uma rede, né? Uma rede de crime. Porque é criminoso, é um ato criminoso. Isso você nota isso com o poder que isso teve na eleição. Sim. Né? Praticamente uma fraude, né? É uma fraude você pegar e falar que, por exemplo, o candidato do PT, por exemplo, que era o Haddad, junto com o Lula, que é o maior expoente, né, do PT, falar que eles vão distribuir mamadeira de pinto, é umas coisas assim que o brasileiro ele tinha que ter o mínimo de senso crítico, de falar, pô, mas peraí. Isso aqui não tem lógica, né? Os caras estão o PT governou 12 anos, 11 anos, 12 anos, e você nunca viu isso. Sim. Né? Então, assim, não defendendo o PT, eximindo eles, né, livrando dos erros, mas cartilha de gay, mamadeira de pinto, isso é coisa que você nunca viu em 12 anos. Não. Né? Então, assim, faltou ao brasileiro ter esse ponto, esse senso crítico de pegar uma notícia, ir na fonte, ler, pesquisar, mas quem falou, de onde surgiu? Sim, ainda Se tivesse feito isso, muita coisa poderia ter sido diferente. Muita coisa mesmo. Agora uma pergunta aqui sobre esse processo no seu grupo interno de amigos, teve muita treta assim? E outra questão aqui, se teve alguma decepção por alguém, por algum posicionamento que você, poxa, essa pessoa acredita nisso, você se decepcionou com alguém? Porque eu fui chuva assim, de várias pessoas. Mas como é que foi assim, nesse processo dessa eleição? Teve muito, né? Você é meu amigo de longa data, tanto na vida pessoal quanto no Facebook, você via que diariamente eu estava postando e muitas vezes você chega a ser ofendido em um post que você discorda do candidato. Então aconteceu muito, sabe? Às vezes não é pelo simples fato de eu sou contra o Bolsonaro. Não é você acordar e falar você é contra o Bolsonaro ou eu vou ser contra o Lula. É você estudar, é você pegar, você ler a cartilha de proposta, você ver o que ele vai falar na área na economia, né? E eu desde sempre, quando o nome Bolsonaro surgiu de uma forma tão populista, eu já me assustei, sabe? Esse populismo, essa idolatria que criaram com ele, eu acho que é uma coisa... um mito, né? O chamado mito. Chamavam de mito, e eu falei, eu vou pesquisar sobre esse cara, o que esse cara já fez, sabe, pra valer isso tudo. Aí eu fui ver que ele era um deputado há 28 anos, totalmente inativo, né? Sim. Um deputado que nunca tinha feito nada de relevante, um deputado que passou por diversos partidos políticos. Então você vê que ele era um cara que ele não tinha base, que ele não tinha firmeza. Até que ele entrou no PSL ali meados da eleição já. Então, assim, eu fui acompanhar isso e eu fui tentando mostrar isso da forma democrática, porque, igual eu te falei, eu acho que o debate político ele é importante, né? E você discutir com uma pessoa que tem inteligência é bom por conta disso, porque você pode não ter o mesmo posicionamento que o meu. Mas a gente não vai brigar, a gente não vai ser amigo, não vai ser inimigo por eu discordar de você, desde que o debate seja com inteligência. E respeitoso. E respeitoso, porque o que a gente viu nessas eleições foi uma coisa absurda, eu nunca tinha visto. Né? Todos esses anos aí de disputa de PT com PSDB, que era quem polarizava, você nunca tinha visto um discurso dessa forma. Sim, infelizmente nós chegamos nos extremos. Chegamos nos extremos, sabe? A falta de respeito. Teve muita gente, eu não cheguei a excluir ninguém, mas teve muita gente que às vezes eu colocava uma coisa, informação, e vinha com aquela chuva de ofensa, eu nem respondia. Não, você imagina. Porque eu acho que quando você desce do debate inteligente, do debate com ideias, e vai para a ofensa, e vai para aquela coisa chucra, aí
Aí já não é debate. Aí você já... Aí é briga, é discussão. Não vale a pena você... Não vale a pena. E não muda. E tem gente que não adianta, a pessoa já tá com uma ideia pré-concebida, então ela às vezes só vai lhe atacar, ela não tá disposta a ouvir o seu argumento, tentar, não, isso aqui é relevante ou não. Às vezes só tá lá para polarizar. E é muito ruim, porque eu acho que essa forma que aconteceu, para mim foi tudo marketing eleitoreiro do Bolsonaro, na minha visão. Porque muita estratégia. Você joga certos tipos de coisa, certos tipos de discussões, você cria uma cortina de fumaça e esconde o real problema, que era o despreparo dele. Sim. É o que ele faz até hoje no governo. Todo dia tem uma bomba. Todo dia ele faz uma cortina de fumaça, por exemplo, na época da reforma da Previdência, que aprovaram essa reforma da Previdência absurda do trabalhador. Na mesma época, ele solta que o filho dele vai ser embaixador do Brasil em outro país. Indicado por ele, né? Obviamente que isso ia causar uma repercussão. Verdade. E causou. Todo mundo tirou o foco da atenção da reforma da Previdência, virou para a questão o filho embaixador. Do filho embaixador, a reforma foi aprovada em primeiro turno. Todo dia eu acompanho muito o governo pelo Twitter, aí a gente já fica se perguntando qual é a bomba que ele vai lançar amanhã para tirar o foco da população. Você pode ver que esse negócio que ele falou desses índios aí, provavelmente é para tampar alguma coisa. Sim. Sabe? Ele faz isso. Então, assim, teve muita gente que nesse processo eleitoral eu fiquei chateado de ver votar, mas até aí se aceita o voto da pessoa virar e falar assim, não, Yuri, eu vou votar nele porque eu acho que é uma coisa diferente. Eu acho que você sai do campo PT e PSDB, eu quero votar numa coisa diferente. Mesmo tendo muita gente boa, esse tipo de argumento você entende. Ok. O que me causou estranheza foi pessoas que defendiam as ideias. Sabe, o eleitor do Bolsonaro, ele passou a relativizar tudo. Sim. E um conservadorismo meio que hipócrita, né? Hipócrita. No país de tanta diversidade, o povo querendo ditar sobre a vida das pessoas que não tem nem lógica. Não tem lógica, é uma coisa assim... Sentido. Eu vi gente, por exemplo, ele virar e falar... por igual, ele falar assim, mas se eu tivesse um filho gay, eu preferia que ele morresse, que ele fosse ladrão, não sei. E você fala isso e você acha gente que encontra argumento para defender isso. É esse meu espanto. Nossa. Sabe? Porque uma coisa é você defender o jeito do cara. É linha dura, beleza, mas a partir do momento que ele fala... Tentar justificar o injustificável. O injustificável, igual a que foi agora convidada para ser ministra da Cultura. A Regina Duarte. Regina Duarte. Eu li uma entrevista dela assim que ela assumiu, que ela diz... o Bolsonaro parece muito meu pai. Ele é uma pessoa boa, mas que às vezes faz piadinhas homofóbicas, mas que é só da boca pra fora. É o jeito dele. Você justificar com o jeito dele, é piada. Isso não existe num país que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Sim. Não justifica isso num país que até pouco tempo atrás você tinha uma ditadura fortíssima em cima. Sim. Não justifica isso num país onde o gay é maltratado todo santo dia. Sim. É complicado, sabe? É muito complicado quando você vê as pessoas relativizar isso, achar isso normal. Eu acho que a gente caminha pro fundo do poço nessa parte. Nessa hora que você vê pessoas relativizando absurdo. Absurdo. Aí você percebe, não, poxa vida, né? Onde chegamos. E desse cenário todo, que é triste, é preocupante, mas a grande questão é como que nós iremos superar essa fase bolsonarista, né? O que você acha que deve ser feito para retirar esse governo, ou como que deve ser feito para derrotar ele nas urnas, já que ele foi eleito nas urnas, então a melhor forma seria derrotar ele nas urnas. Mas o que você acha dessa questão? O que você, de ideias que você teria, assim, que as pessoas deveriam fazer, os partidos em si deveriam... Olha, é um mero palpite. Sim. Isso é um mero palpite. Mas eu vejo hoje o governo Bolsonaro se desidratar sozinho. Todo dia ele se queima. Porque assim, e até mesmo na questão eleitoral da base dele. Porque você vê, ele tinha um partido, o PSL, que acho que junto com o PT foram os partidos que mais fizeram deputados. Sim. Né? E ele conseguiu arrumar uma briga dentro do partido que ele e o filho eram donos. Eles eram donos do partido.
Eles foram expulsos do partido, eles estão tendo que abrir outro partido porque eles não são mais aceitos naquele partido. Você viu, gente, o Alexandre Frota, que defendia ele na eleição, contra. A Joyce Halsemann, contra. Você vê o Valdir. A Janaína, que ia ser vice. A Janaína. Tem diversas postagens dela. Entendeu? Então, assim, são pessoas que você olhando superficialmente, você pensa, não vai fazer diferença, mas faz. Porque ele tá perdendo uma base eleitoral que ele tinha. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu tava lendo notícia que ele tá pensando em desmembrar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele já tá causando atrito com o Moro. Sim, que foi um cara que levantou ele. Que segura ele ainda. Que segura ele ainda na questão eleitoral. Porque as pessoas ainda olham pro Moro e veem um super-herói. Então, assim, você vê que o cara, ele tá perdendo a própria base eleitoral. E isso não é que ele tá fazendo isso ao acaso. Isso ele tá fazendo de caso pensado. O Moro, dentro do governo dele, é um nome que é sempre citado como possível candidato. Sim, ele já está se sentindo ameaçado. Ele já está se sentindo ameaçado. Todo dia, todos os pré-candidatos que são possíveis. Então, todos. Tipo assim, eu vejo ele atacando Luciano Huck, Flávio Dino, todos que Flávio Dino, Dória, você tem o próprio Moro do lado dele, você tinha o vice dele mais recentemente, os dois em total atrito, não se entendiam. Ele fez, inclusive, o vice dele tipo, meio que calar a boca. Sim. O vice só se pronuncia se ele autorizar e meio que ele fica ali... porque no começo ele tava dando muita opinião, né? Aí ele meio que deu uma calada nele pra meio que segurar ali. Mas ele acho que já tiveram, com certeza, alguma certo, com certeza. Então, assim, ele tá perdendo pessoas que foram pessoas que vestiram a camisa dele. Porque, por exemplo, você pega um Sérgio Moro, juiz, que para mim tem inúmeras falhas na forma de conduzir o processo. Sim, é. Isso pela questão jurídica. Eu já acho estranho o juiz que foi responsável por julgar o Lula, que era o maior adversário político do Bolsonaro, julgar, condenar e virar ministro. Eu já acho isso, no mínimo, suspeito. Sim, né? Eu já acho isso antes que quem assista pense porque é petista, é esquerdista, porque sempre falam isso. Porque existe lei, né? E a gente... É porque eu acho que isso é antiético. Você julga o candidato e depois se beneficia. E se beneficia disso. Se beneficia, por exemplo, com uma promessa de um cargo no Supremo, que o Bolsonaro falou abertamente. Ele falou abertamente. Publicamente, ele disse. Ele falou publicamente, eu vou indicar o Sérgio Moro. No STF. O próximo ministro da Justiça será ele, né? Não sei se ainda vai ser, porque depois do Intercept ali, aquelas... Então, assim, você vê que teve muita falha, você viu... Então, assim, mas mesmo com isso tudo, a população brasileira ainda tem esse apreço pelo Moro. Sim. Né? Ainda se mantém ali. Ainda se mantém aquela imagem. E ele está desidratando isso, ele está tentando tirar o Moro para não formar ali um possível adversário. O que eu acho que dá para fazer, eu acho que tem que haver uma união da esquerda, da centro-esquerda, da direita, porque eu acredito que nem mesmo a direita está contente com o Bolsonaro, não. Nem mesmo ele, tanto que diariamente você levanta nomes como Huck, como Dória, o mercado não queria o Bolsonaro como presidente. O mercado, os liberais não queriam o Bolsonaro como presidente. Foram no Bolsonaro porque viram que ele tinha maior chance de ganhar. Sim. Mas o mercado não queria o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é bom para o mercado. Ele faz muita merda. Ele fala besteira. Ele é instável. Instável, ele fala uma coisa, volta. Então, assim, eu acho que tanto no campo do centro-esquerda como do centro-direita, eu acho que tem que haver uma união. Né? Eu acho que tem que renovar muita coisa, por exemplo. O PT hoje ele é o maior partido da esquerda, né? Eu acho que o PT ele tem que fazer uma renovação. O PT tem bons nomes, sim, sabe? Você tem bons nomes no PT. Você tem, por exemplo, o governador do Ceará. Sim, Camilo Santana é um excelente governador. É um nome que você pode colocar em evidência. Tem o Flávio Dino, que ele não é do PT, mas ele é da esquerda, é um excelente governador também. Mas o PCdoB sempre foi aliado do PT. Então, assim, eu acho que às vezes falta o PT tirar um pouco dessas lideranças antigas
igual a Gleice, que eu acho que muitas vezes fala muita besteira, entra em embates desnecessários, ela acaba dando combustível pro Bolsonaro. Infelizmente, eles já usam, né? Esses líderes para ridicularizar. Para ridicularizar. Então, assim, eu acho que seria hora de uma renovação do PT, isso falando propriamente de PT, colocar quadros novos. Lógico que o Lula vai ser sempre a figura do PT. Líder, né? Então... É um líder. Isso aí não tem como negar, mas eu acho que pode renovar, pode colocar muita gente boa, unir, sabe? Conversar entre os partidos, né? Você tem, por exemplo, o PT, que é na figura do Lula, por exemplo. Você tem o PDT na figura do Ciro Gomes, que é um grande expoente também na política, né? Porque senão o PT pode estar correndo o risco de acontecer o mesmo que aconteceu com o PSDB. Sim. Nunca mais ganhou a eleição. E eu percebo que eles já estão tentando fazer isso no sentido de tratar com os mesmos ataques. A eleição para 2022 já se caminha para o que aconteceu em 2018. A estratégia deles. Se concretizar dessa forma, infelizmente, o Bolsonaro tem mais 4 anos de governo. Para o Bolsonaro, por exemplo, a melhor coisa que teve foi o Lula ser solto. Porque ele não tem proposta, ele não tem ideia. Ele não tem solução, ele precisa de alguém para ele bater. Para ficar atacando. Para animar os ânimos dos eleitores dele, de sempre trazer o PT. Eu te pergunto, quantas vezes você foi conversar com alguém, a pessoa virou e falou assim, e o PT? Sim, é até um desafio. E o Lula? Política sem o PT, sem o Lula. Às vezes o cara votou no Alckmin, mas e o PT? O cara fala, não, cara, eu votei no Alckmin. Aí o cara... Você entende? Porque ao tempo todo eles tentam trazer, porque é a cortina de fumaça deles. Com certeza. Não tem... Tá, beleza. Nós vamos finalizar essa parte agora sobre a política, depois nós vamos falar sobre animais, vamos falar sobre a conjuntura municipal lá de Peixe e algumas perguntas pessoais de curiosidade sobre o Yuri. E aí vocês acompanhem aí e sigam no próximo vídeo.